Neemias, capítulo 13. Sabe, eu ouvi em Salmos, ao você volta. Salmos, Jó, Esther, Neemias. Deve também. Agora, eu quero Jó. Salmos, você volta. Salmos, você volta para Jó, Esther e Neemias. Neemias, capítulo 13. Livro de Neemias, capítulo 13. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Aí no primeiro versículo. Neemias capítulo 13, versículo 1. Neemias 13, 1 diz assim, minha versão diferente da sua, mas não se preocupe com isso. Naquele dia houve uma leitura do livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achava que era escrito nele que os amonitas e os moabitas não deviam entrar na congregação do verdadeiro Deus por tempo indefinido, pois não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água, mas tinham contratado contra eles Balaão para invocar sobre eles o mal. No entanto, nosso Deus transformou a invocação do mal numa bênção. Portanto, sucedeu que, assim que ouviram a lei, começaram a separar de Israel toda mistura de gente. Até o versículo de número 3. Queridos, eu quero usar a imaginação de vocês nessa noite da seguinte forma. Imagina você na sua casa, tranquilo, sua casa, onde você mora, onde você reside, e aí de repente, não sei, um vendaval, um terremoto, ou uma chuva forte, ou um deslizamento, derruba parte da sua casa, parte da sua residência. E aí, naquele momento, bate uma tristeza, naquele momento bate um momento de desespero, você se assenta e vai ficar olhando aquela tragédia toda. Mas chega uma hora que você tem que parar de olhar, parar de chorar e reconstruir a sua casa. Amém, igreja? Amém. Chega uma hora que, por mais que tenha sido a tragédia, ou chuva, ou água, você tem que reconstruir. E aí, para você começar a construir, você começa primeiro vendo o que você pode aproveitar. Você vê que você pode aproveitar no profissão. O que sobrou aqui? Depois você vai tirar aquilo que não deve estar lá. Foi barro, ou foi água, a telha que quebrou, o tijolo que você não aproveita, vai jogar fora. E aí você vai, o quê? Reconstruir. Aí, qual é a sua atitude? Bom, eu consegui criar um balão porque o balão caiu. Não vou fazer aqui de novo. Ou eu vou fazer uma proteção que não permite que o balão caia novamente. São essas atitudes que você vai fazer. O texto que nós lemos no livro de Neemias, o livro de Neemias, ele é o desfecho ou a solução de uma situação criada pelo povo de Israel. O povo de Israel, ele recebeu um presente de Deus. Qual foi o presente? A terra prometida. É uma terra que tudo que eles plantassem daria. Uma terra que, segundo Deus, falou através de Moisés, era uma terra que manaria leite e mel, era uma terra de fartura. Era uma terra que eles jamais tinham vivido. E Deus estava dando para eles. Mas Deus colocou uma condição: olha, eu estou dando essa terra para vocês, mas não se comportem sob circunstância, sob hipótese nenhuma, com o povo que estava nessa terra. Que foi o mau comportamento deles, as atitudes erradas deles, que fez que eu os tirasse aqui. Então, o que eles fizeram de errado, eu não faço. Eu vou dar a terra, mas não se comportem como eles se comportaram. Não se prostituam com outros deuses, não cometam idolatria, nada disso. Me obedeçam, que é a terra de vocês. Passaram-se vários anos, 40 anos no deserto, eles entram e começam a conquistar a terra. Começam a conquistar a terra. Foi difícil. Todo começo é difícil, amém, igreja? Amém. Todo começo é difícil. Conseguiram estabilizar a terra. Mas depois que eles estavam na terra, eles começaram a errar. Eles começaram a fazer coisas erradas.
Aí Deus começou a avisar para eles, olha, o que eu falei com vocês, antes de vocês estarem na terra prometida. Eu falei para vocês, se não errarem, como os povos erraram, mas entravam por aqui, saíram por aqui. Deus levantou um profeta, levantou dois, e Deus levantou um profeta que ninguém ouviu. O povo de Israel começou a errar como o outro povo. Chegou uma hora que Deus começou a falar diferente. Ó, agora eu vou tirá-los da terra prometida. Agora eu vou arrancar da terra prometida. Chegou um ponto que Deus até falou o tempo que eles iam ficar fora da terra prometida. Então, vão ficar 70 anos fora da terra prometida. Mas o povo não acreditou em Deus. O povo achou que Deus não iria fazer isso. Chegou a hora que Deus teve que cumprir a promessa. Deus levantou um rei chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, arrancou todo o povo de Jerusalém e destruiu o templo, destruiu o muro, destruiu tudo. Passaram-se 70 anos e Deus começou a mandar o povo de volta. E aí chega aonde nós vemos. Chegou o tempo de Neemias. Neemias era copeiro do rei, vivia do bom do melhor. Mas quando chega a notícia para ele que Jerusalém estava em ruínas, ele se entristece muito. Ele chora, ele jejua, ele fica sem comer. E ele chega perto do rei triste, e o rei fala, por que você está triste? Ele fala, rei, como que eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está toda destruída? E o rei fala, o que você quer que eu faça? Neemias falou, para ele que eu vou orar. E Deus orienta. Neemias ora, e Deus orienta Neemias para pedir permissão ao rei, para deixar de ser copeiro, para ir para Jerusalém para construir. E nisso Neemias pede permissão e pede condição para isso. Neemias vai, tem os inimigos que se levantam contra Neemias, como toda obra de inimigo. E por fim, queridos, Neemias consegue levantar um muro de Jerusalém, um muro muito grande, em 52 dias. Finalmente, o muro estava restaurado. Mas agora vem a parte mais difícil, que é o capítulo 11, 12 e 13 de Neemias. É quando Neemias agora tinha que restaurar a vida do povo. Nessa noite, queridos, eu quero falar exatamente isso. Reconstruindo uma vida. O tema do sermão dessa noite é isso. Reconstruindo uma vida. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês que quando você parte para reconstruir uma vida, eu oraria o seguinte: começar uma vida é dificílimo. Reconstruir ou recomeçar é mais difícil ainda. Porque você já tem traumas, você já tem decepções, você já tem frustrações, você tem algumas marcas, algumas cicatrizes em você que você não esquece. O sermão dessa noite é esse, reconstruindo a vida. E nós vamos tirar algumas lições do que Neemias fez. Primeira coisa, queridos, quando você vai reconstruir a casa, você vai observar o que você pode aproveitar. Primeira coisa, queridos, que Neemias faz, reconstruindo a vida, recuperando o que tem de valor. Você quer reconstruir sua vida? Você quer recomeçar? É difícil. A primeira coisa que você tem que ver, olhar a sua vida que foi destruída. O que na minha vida foi destruído? Ou a minha vida foi destruída, mas o que sobrou de bom? Israel olha e fala, o que é que eu tenho de bom para reconstruir depois de que eu mesmo permiti destruir? Primeira coisa, queridos, que a gente observa na palavra de Deus, que Israel tinha uma coisa que ele podia se basear para reconstruir. Israel tinha a promessa de Deus. Amém? Israel tinha a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que ver, que é reconstruir a sua vida, olha o que você tem de base, o que você tem de concreto. Você tem a palavra de Deus. Recomece a sua vida pela palavra de Deus. Comece a olhar a sua vida segundo a palavra. É ela que é a base. E se você observar, a sua vida entrou em declínio, a sua vida acabou quando você se afastou da palavra. Quando você saiu da sua base, quando você saiu da sua estrutura.
estrutura, como você saiu daquilo que te dava suporte, como você saiu daquilo que te dava libertação. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconstruir a vida. Primeira coisa, recuperando aquilo que tem valor. E o que você tem que recuperar, sabe o que é, meu querido, minha querida? É a palavra de Deus na sua vida. O que você tem que recuperar é você voltar a crer que Deus tem promessas para você. As promessas de Deus não acabaram. Pode ter acabado tudo na sua vida, mas as promessas de Deus continuam na sua vida. Amém, igreja? Amém. Fala aqui comigo, eu creio Eu que as promessas de Deus que as promessas de Deus sobre a minha vida ainda estão valendo. ainda estão valendo. Amém. Quer reconstruir? Recupere o que tem valor. Recupere. Segunda coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção nossa nessa noite. Se tratando de construção, quando você vai reconstruir, algumas coisas caíram, algumas coisas deram errado. Você tem que analisar o que deu errado. E foi isso que Neemias fez. Segundo passo, repare o seu passado. Como assim, pastor? Repare o meu passado? Olhe aonde você caiu. Olhe aonde você falhou. Treino que está começando de novo. Se você não olhar o seu passado e tirar lições dali, você vai cometer os mesmos erros. E vai cair de novo. E vai destruir de novo. Neemias não. Ele parou e falou, povo, vamos olhar o nosso passado. Onde nós erramos? Aonde nós fomos falhos? Foi nisso. Vamos tirar isso como lição. Amém. Quer reconstruir sua vida? Quer recomeçar a sua vida? Primeiro, recupere o que tem valor. O que tem valor na sua vida são as promessas de Deus para você. Segundo, repare o seu passado. Olha aonde você caiu. Eu vinha preparando esse sermão, ou melhor, Deus tinha me dando esse sermão, e Ele me deu uma visão nítida. Já viu quando você perde alguma coisa? Você perdeu a sua carteira, perdeu a sua chave. O que você faz? Você faz o caminho De volta. de volta, não é isso? Bom, eu passei aqui, passei ali. Então vou fazer o caminho de volta. Eu passei aqui, não está aqui, não está ali, está aqui, achei. É isso que Deus está falando nessa noite. Olha o seu passado. Olha onde você começou a declinar. Queridos, o maior problema de Judá, de Jerusalém, não foi quando Nabucodonosor entrou na cidade. Foi quando eles começaram a desobedecer a Deus. Foi quando eles começaram a falhar. A gente estava, não, o meu problema começou quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Não, o seu problema começou quando você parou de levar a palavra de Deus. A segunda coisa para reconstruir a vida, eu tenho que reparar o meu passado. Eu tenho que olhar aonde eu deixei brechas, aonde eu deixei falhas. Eu tenho que olhar para o meu passado, por mais que ele seja triste, vergonhoso, por mais que ele me incomode, e tenho que falar, eu não posso voltar a cometer esses erros. Ah, eu caí quando eu comecei a andar com fulano de tal, então eu não vou andar mais com fulano de tal. Eu caí quando eu comecei a ter tal programa de televisão, então eu não vou ver mais esse tal programa de televisão. Eu errei quando eu comecei a falar coisas que não agradavam a Deus, eu não vou fazer isso. Segundo passo, reparar o passado. Terceiro passo, querido, para reconstruir uma vida. Depois que a casa está em escombro, que está em ruína, temos aqui 2 pedreiros, me corrija se estiver errado, a casa caiu. Você construir, o que você tem que fazer? Limpar, não é isso, Olê? Não é isso, Wanderson? Tem que tirar aquilo lá, vamos tirar. Vamos tirar, é assim, irmão da Pereira. Vamos tirar o tijolo que caiu, o telhado que caiu, a telha. Não tem como reconstruir com aquilo. Tirar o entulho. Tirar o entulho. Terceiro passo, retire o entulho da sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Querido, o que é que está na sua vida, que é da vida que Jesus não você teve? Neemias fez isso com o povo. Olha, povo, não pode ter povo de outra nação aqui. Não pode ter mulher diferente aqui. Não, tire a idolatria, tire o pecado da sua vida. Eles não tem como reconstruir, fazer uma construção com entulho, com coisa dentro, você tem que tirar. Quer reconstruir sua vida? Tire o que está na vida destruída. Arranque da sua vida. Tire o pecado, tire as lembranças, tire os costumes, tire os vícios, tire as amizades, queridos. O que Neemias fez aqui foi radical. Neemias falou assim, quem for casado
com uma mulher que não for judia, que espeta a mulher com filho e tudo. Só pode aqui quem é do povo de Deus, quem é de Judá. Imagina você estar convivendo com uma pessoa e ter que se lidar. A ideia que a igreja quer trazer para a gente, por mais que você tenha se apegado a uma situação, por mais que você tenha amado uma situação, é da vida destruída, tire da sua vida. Amém. Não tem como você reconstruir uma vida no meio dos escombros. Não tem como você construir uma vida no meio dos entulhos. Não tem como você construir sua vida uma casa que foi invadida por chuva, cheio de lama. Não tem como. Você tem que tirar a lama daquela casa. E o que Deus está falando é isso. Quer reconstruir sua vida? Tire todo tipo de entulho que o diabo, que o pecado, que o mundo jogou na sua vida. Senão não tem como você construir. Senão não tem como você fazer a sua vida para frente. Tudo que você vai fazer, você vai se barrar no entulho. Terceiro passo, queridos, para a reconstrução de uma vida é remover tudo aquilo que entrou na sua vida que foi prejudicial a você. É isso que Neemias fez. Falou para o povo, falou, povo, tudo que não agrada a Deus, tira. Tira. É difícil, é complicado, é complexo, eu gosto, mas antigamente era assim, antigamente era assado. Você quer uma vida nova? Então tem que ter uma nova atitude. Uma nova atitude. Isso, e é uma coisa normal. Quando você compra uma geladeira nova, o que você faz com uma velha? Guarda de lembrança de recordação? Na hora, vamos ver quem está precisando, tem que me levar esse tudo aqui de casa. Leva para lá, estou te dando, como se fosse um presente. Você vai no futuro, você vai ter aqueles pedaços. E aí Deus está falando. Você quer coisa nova para a sua vida? Eu tenho uma coisa nova. Mas tire a velha. Tire a velha da sua vida. Amém. Não importa se tem 2, 3, 4, 5 anos na sua vida, tire da sua vida. Aí, queridos, Neemias leva o povo a fazer a atitude mais importante. Primeiro, Neemias fala, olha, vocês têm que recuperar o valioso, que é a promessa de Deus. A palavra de Deus, recupere esse contato. Volte a crer. Volte a viver motivado pela promessa. Segundo, ele fala, olha, repare o seu passado. Olha onde você caiu. Olha onde você caiu. Não caia mais. Olha onde você caiu, não caia mais. Vai, não caia mais. Depois ele fala, remova, tire todo o entulho da sua vida. Não serve para nada, só atrapalha. Queridos, a última coisa que Neemias fez, a última atitude de Neemias em relação à reconstrução da vida. Neemias, ele pega a palavra de Deus e lê. E Neemias fala, olha, agora a última palavra, a última atitude que você tem que fazer, reforma da vida segundo a palavra. Observou como Deus facilitou você gravar tudo que ele pega, para você não esquecer. Eu quero reconstruir minha vida. Para reconstruir minha vida, eu tenho primeiro que recuperar o que tem de valor. O que tem de valor para mim é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Segundo, eu tenho que agora rever o meu passado. Eu tenho que repassar o meu passado e ver para eu não cair no mesmo lugar de sempre. Queridos, só espiritualmente que a gente cai no mesmo lugar de sempre. Fisicamente a gente não cai. Estamos sem parte da iluminação da rua. Você já caiu uma vez no buraco. Quando você passar ali, qual a sua preocupação? Olha, aqui tem um buraco, não sei onde que é, não, mas aqui tem um buraco. Você já vai para o outro lado. Espiritualmente tem que ser assim. Eu caí aqui assim, eu fiz isso, eu falei isso, eu pratiquei isso, eu andei assim, eu tive essa atitude, não posso ter mais essa atitude. Porque senão eu vou voltar a cair. Depois, retire o entulho da sua vida. Você quer reconstruir. Ninguém reconstrói uma casa com entulho. O entulho só serve para aterrar. E olha lá, você percebe que o entulho nem é bom para usar parceiro. Senão vai voltar a casa também. E por fim, queridos, Neemias fala, reforme a sua casa, a sua vida, pela palavra de Deus. Quando Neemias fala o seguinte, olha, esqueça tudo que você vinha fazendo. Se baseie agora pela palavra.
Busque em Deus, busque na igreja, busque força, busque alimento aqui, busque condições, porque Deus vai te abençoar. Queridos, a gente não pode esquecer que antes de qualquer atitude extremista do povo, quem começou a reconstrução na vida de Israel foi Deus. E é esse mesmo Deus que quer começar a reconstruir sua vida. A coisa que você vai fazer essa reforma é você que vai pegar os padrões bíblicos, os princípios cristãos, as regras que Jesus Cristo deixou e vai aplicar na sua vida. É isso, queridos. Essa reforma não tem como ser de outra maneira. Aí Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz, e não vos conformeis com este século. Paulo está falando o seguinte, não tome a forma deste mundo, não se pareça com este mundo, não fale como este mundo, não pense como este mundo, não reaja como este mundo, renove a sua mente, reforme a sua mente conforme a palavra. Bom, agora eu vou construir no padrão de Deus. Eu vou agora colocar minha família no padrão de Deus. Eu vou colocar meus pensamentos no padrão de Deus. Eu vou colocar minha atitude no padrão de Deus. Porque foi quando eu me afastei desses padrões que eu tive problema. Foi quando eu parei de seguir esses padrões que eu tive problema. E queridos, eu vi hoje uma frase interessante. Nosso futuro diácono, presbítero, evangelista, ele falou, eu tenho que parar de olhar para o homem. E é isso, queridos. Israel começou a olhar para o homem, para a terra, esqueceu de olhar para Deus. Nós não temos que ficar olhando para a alma, para ver o para ser, para a vida do fulano, para a vida do ciclano. Eu tenho que olhar para a Bíblia. Salmo 121 diz isso. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro Vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Eu quero mudar de vida, eu quero reconstruir minha vida, eu tenho que reformar a minha vida conforme a vontade de Deus. Amém, Jesus. Queridos, tem uma expressão em Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23, que é interessante, que diz assim, fostes libertos do pecado e feito servo da justiça. Mas o que tem isso interessante? Na verdade, o homem nunca está livre. Ou ele serve o pecado, ou ele serve a Deus. Amém, igreja? Amém. O que quer dizer com isso? Você sempre tem que seguir regras. Sempre tem leis que vão nortear a sua vida. Não tem como você levar uma vida reformada, reconstruída, sem leis, sem regras. É bíblico isso. É o Evangelho. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, quer dizer, não viva conforme a sua vontade, não viva conforme os seus patrões, mas tome a sua cruz, quer dizer, se comprometa e siga-me. Queridos, temos regras, temos Deus. Deus tem regra, Deus tem lei. E as leis de Deus e as regras de Deus é para o seu Bem. É para o seu Bem. sucesso. Salmo número 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém entre os pecadores, nem nem se assenta na roda dos escarnecedores. Beleza. Aí vem o 2, o versículo 2 é importante. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita Dia e noite. diariamente. Quer dizer, que procura aprender e a viver de dia e de noite. Aí, Mateus capítulo 5, Jesus fala, bem no finalzinho, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. Jesus está deixando claro, olha, a reforma tem regras, a reforma tem lei. Eu amo você. Isso. Temos mais aqui, na minha idade, com mais idade, ou com mais tempo de pai, pelo menos. Se você criar um filho que tem regra, você vai ter problemas sérios. Se você criar filhos sem limite, vai ter problemas sérios. Se tiver uma vida sem limite, é problema sério. E é isso que Deus está falando. Você quer fazer uma reforma, quer reconstruir a sua vida, tem que ter regra, tem que ter limite. Deus te libertou do pecado, mas te fez servo da justiça. Servo obedece ordem. Servo obedece determinação.
É isso que Deus está falando. Reforma, queridos, tem que ter regras. E, queridos, muitas vidas foram destruídas porque não quiseram seguir regras, não quiseram seguir normas. Isso causou a Israel uma profunda derrota. O maior inimigo de Israel não foi Nabucodonosor, foi Israel não querer obedecer às regras de Deus, às leis de Deus. Queridos, que Deus possa estar falando com você, que você possa entender. Não acaba perdido para Deus. Todo dia, toda hora, é momento de reconstruir. Mas para reconstruir, tem que seguir dessas regras de Deus. Para reconstruir, eu tenho que primeiro, ter uma mudança de atitude. Eu tenho que rever o meu passado e falar, eu errei aqui. Não quero errar mais. Eu tenho que tomar a minha precaução. Eu tenho que mudar essa atitude minha. Para eu reconstruir, eu tenho que remover o entulho da minha vida. Eu tenho que tirar o entulho da minha vida. Eu tenho que falar, Senhor, esse entulho está pesado, tira para mim. Eu não consigo tirar, tira para mim. Tira isso da minha vida. Para eu reconstruir, queridos, eu tenho que fazer uma reforma na minha vida. O maior construtor do mundo se chama Jesus Cristo. Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está pronto a reconstruir sua vida. Ele sabe o tamanho do estrago que aconteceu. Ele sabe mais do que você. O estrago que aconteceu na sua vida, na sua família, no seu coração, na sua mente, ele sabe. Mas ele está te chamando hoje para uma reconstrução. Isso aí é entre você e Deus quer que você reconstrua. Deus quer que você recomece. E, querido, por mais que seja difícil a reconstrução. Tem um versículo que eu vou falar aqui, o diácono Wanderson vai lembrar dele e vai vivê-lo a partir de hoje. Lá em Ageu, o povo estava preocupado com a reconstrução do templo. Eles tinham pouco dinheiro e eles lembravam que o templo que foi feito de Salomão era muito rico. E eles não tinham mais dinheiro como tinha Salomão. E Deus fala, minha prata e meu ouro. Não se preocupe com isso. E aí, Deus fala uma palavra profética. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Será maior. Aleluia. A reconstrução é isso. Deus sabe como que você já viveu dias de glória e dias de manifestação do Espírito Santo. Deus sabe como que você já foi usado por Deus. E agora o diabo e você mesmo começam a se limitar. Mas hoje Deus estava falando, ei meu querido, está na hora de reconstruir a sua vida. Está na hora de recomeçar a sua família. Está na hora de recomeçar a sua caminhada com Deus. E Ele garante, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se você acha que eu já fiz muito para você da primeira vez, eu vou fazer muito mais da segunda ou da terceira vez. O que eu já derramei sobre você de bênção, vou derramar muito mais na segunda vez. Amém, Jesus. Porque, queridos, Deus sabe que começar é difícil, mas recomeçar é muito mais difícil. Você está mais cansado, você está mais dolorido, você está mais chateado, você está mais traumatizado. A credibilidade sua não está como era no começo. Você até acha que Deus não vai te ajudar, mas Ele vai te ajudar mais do que ajudou da outra vez. Muito mais. Se da primeira vez Ele te deu um braço para você andar, se da segunda vez Ele colocou você no ombro, da terceira vez pode ter certeza que Ele vai te carregar inteiramente. Aleluia. Porque você vai conseguir reconstruir a sua vida. Amém. Amém? Glória a Deus.